Durante décadas, o Superman foi visto como o símbolo máximo da esperança, um herói capaz de inspirar gerações e representar o melhor da humanidade. Mas, nos anos 80, um escritor decidiu fazer uma pergunta que mudaria para sempre as histórias em quadrinhos. O que realmente aconteceria se um homem com poderes divinos existisse? Muito antes de histórias como The Boys, Invencível e até mesmo Inquebrável questionarem o mito do super-herói perfeito, uma obra já havia explorado essa ideia de uma forma consideravelmente mais profunda. Escrita por Alan Moore, Homem-Milagre não apenas reinventou um personagem esquecido, como redefiniu tudo o que conhecemos sobre histórias de super-heróis. E hoje vamos conhecer uma das HQs mais influentes e revolucionárias de todos os tempos. Você provavelmente nunca ouviu falar desse personagem, e isso faz bastante sentido, afinal ele não foi criado nem pela DC, nem pela Marvel. Para entender quem é de fato o Homem-Milagre, a gente precisa voltar várias décadas no passado. Em 1938, o mundo conheceu o Superman, um personagem que redefiniria completamente a indústria dos quadrinhos e daria origem ao arquétipo do super-herói moderno que conhecemos basicamente até hoje. Seu sucesso foi tão grande que diversas editoras tentaram criar seus próprios heróis inspirados nessa fórmula. Algumas dessas tentativas se tornaram tão conhecidas quanto, e outras acabaram sendo esquecidas pelo tempo. É nesse contexto que surge nosso personagem. Originalmente chamado de Marvel Man, o personagem foi criado pelo escritor britânico Mike Anglo na década de 1950. Sua origem é diretamente ligada a uma disputa envolvendo o Capitão Marvel, personagem que hoje conhecemos como Shazam. O Capitão Marvel foi meio que a versão mais próxima do Superman que fez muito sucesso, e a DC, vendo que estava surgindo um personagem que conseguia bater de frente, em alguns casos as histórias do Capitão Marvel estavam superando em vendas até a do próprio Superman, ela decidiu contornar a situação. Então ela entrou em uma disputa legal contra o Capitão Marvel, alegando que a editora estava plagiando seu personagem Superman. Assim a DC encheu a editora do personagem de processo. Vou te processar, amigão. Vou te processar. Como eles estavam perdendo muito processo nessa disputa judicial, elas decidiram simplesmente abandonar o personagem e criar um novo para eles. Curiosamente, anos depois, a DC compraria o Capitão Marvel e transformaria ele no Shazam. Mas é nesse contexto que nasce o personagem do vídeo, originalmente conhecido como Marvel Man. Na história clássica, um jovem repórter chamado Mike Moran recebe poderes extraordinários através de uma tecnologia baseada em energia atômica. Assim como seu personagem antecessor, ele também possuía sua própria equipe de heróis, a família Marvel Man, e vivia aventuras típicas da era de ouro dos quadrinhos, enfrentando vilões extravagantes e salvando o mundo em histórias voltadas para um público muito jovem. E embora nunca tenha alcançado o mesmo sucesso de vendas do Capitão Marvel, o Marvel Man se tornou relativamente popular no Reino Unido. Porém, com o passar dos anos, suas vendas começaram a cair frequentemente, até que em 1963, suas publicações foram oficialmente canceladas. E por décadas, o personagem permaneceu esquecido. Até que, nos anos 80, um jovem roteirista chamado Alan Moore decidiu trazer aquele herói de volta. E o que ele fez transformaria o Marvel Man, ou Homem-Milagre, em uma das histórias mais influentes da história dos quadrinhos. A história começa em 1982, quase 20 anos após a última aparição do Homem-Milagre. Acompanhamos então um jornalista chamado Mike Moran, um homem de 40 anos, casado há 16 anos com Liz Moran. À primeira vista, sua vida parece bem comum. Ele tem um bom emprego, uma esposa que ama e uma rotina tranquila. Mas existe algo errado. Há algum tempo, Mike vem sendo atormentado por sonhos estranhos. Não são exatamente pesadelos, mas visões de um homem capaz de voar, enfrentar monstros e salvar o mundo. Um super-herói que, por algum motivo, parece ter sido completamente apagado da memória da humanidade. E o mais inquietante é que sempre que desperta, Mike não consegue afastar a sensação de que aqueles sonhos não são fruto da sua imaginação. Eles parecem, na verdade, lembranças. Apesar de ter construído uma vida estável, existe dentro dele um imenso vazio, uma constante sensação de que falta alguma coisa, como se no fundo ele nunca tivesse descoberto quem ele realmente é.
Durante um de seus trabalhos como jornalista, Mike é enviado para cobrir uma manifestação popular em frente a uma usina nuclear. O protesto, no entanto, rapidamente se transforma em um pesadelo quando um grupo terrorista invade o local e faz dezenas de pessoas reféns. Enquanto tenta escapar do caos, Mike acaba se escondendo em uma das salas da usina. É então que algo chama sua atenção. Refletida em um espelho, a placa com a palavra atômico aparece invertida, formando uma palavra que desperta algo dentro dele: Kimota. Sem entender muito bem o motivo, Mike pronuncia aquela palavra em voz alta. E em um instante, tudo muda. Seu corpo é envolvido por uma intensa descarga de energia, sua aparência muda completamente, ele recupera a juventude e junto dela voltam também suas memórias. Depois de quase 20 anos, o Homem-Milagre havia retornado. Com uma força que jamais imaginou possuir, Mike derrota os terroristas com extrema facilidade e, pela primeira vez em décadas, volta a cruzar os céus. Naquele momento, ele nunca havia se sentido tão vivo. A sensação de voar, de possuir um poder praticamente limitado, era algo impossível de descrever. Não era apenas os poderes, mas também a sensação de ter a força jovial de volta. Ter um corpo de um homem de 25 anos de novo, de não ser mais aquele cara amargurado de 40 e voltar a ter um brilho nos olhos. Ao retornar para casa, sua esposa Liz leva um enorme susto, até porque ela encontra um homem completamente desconhecido dentro da sua própria casa. Mas aos poucos ela percebe que por trás daquela aparência ainda estava seu marido. É então que Mike começa a se lembrar de tudo. De ser o maior herói do mundo, de lutar ao lado da família Marvel-Man e de seus dois companheiros, o jovem Marvel-Man e o Kid Marvel-Man. Suas lembranças de suas aventuras, porém, terminam em um ponto bastante específico. A última coisa que ele se lembra como super-herói vai até o dia 12 de outubro de 1963. Naquela data, ele e sua equipe foram enviados para investigar um satélite aparentemente abandonado. À primeira vista, parecia apenas mais uma missão comum, mas Mike se recorda de que, desde o início, sentia que havia algo profundamente errado com tudo aquilo. Enquanto eles investigavam o satélite, de repente, uma gigantesca explosão toma conta de todo o lugar. O jovem Marvel-Man é carbonizado instantaneamente e o Kid Marvel-Man desaparece sem deixar rastro, sendo dado como morto, sobrando apenas Mike. Ele sobrevive à explosão, mas perde completamente todas as suas memórias, a partir dali seguindo apenas como um simples jornalista por quase 20 anos, sem jamais imaginar que um dia havia sido o maior super-herói do planeta. Com esse ponto da história, já dá para perceber como Alan Moore rompeu completamente com a lógica dos quadrinhos clássicos. Naquele momento, as HQs já viviam uma fase de transição. Desde os anos 70, os super-heróis começavam a abordar temas cada vez mais adultos, dando muito mais profundidade aos seus personagens do que nas décadas anteriores. Mas no início dos anos 80, pegar um herói praticamente esquecido dos anos 50 e reconstruí-lo de forma tão radical era algo completamente fora do comum. O Alan Moore não mudou apenas a história do personagem, mas também a forma como ela era contada. A arte do quadrinho abandona o clima colorido e otimista das aventuras clássicas e assume um tom muito mais sombrio. Existe uma constante sensação de mistério e melancolia em praticamente todas as páginas, e é como se aquele mundo escondesse algo profundamente perturbador. E tudo isso acontece apenas na primeira edição do quadrinho. O que é ainda mais impressionante é que ele conseguiu redefinir e criar praticamente todo um novo ecossistema de história praticamente do zero em apenas algumas poucas páginas de história. E a gente está falando de uma história do início dos anos 80. Para a época, a inovação disso aqui é uma coisa bizarra. Diante de tudo que havia acontecido, Liz faz uma pergunta que paira por toda a história. Se tudo aquilo era verdade, por que ninguém se lembrava do Homem-Milagre? A explosão havia atingido apenas a equipe dos super-heróis. Então, por que o restante da humanidade também havia esquecido completamente sua existência? É como se basicamente todo um pedaço da história tivesse sido simplesmente apagado. Essas perguntas passam a atormentar Mike, enquanto o mundo inteiro comentava sobre o misterioso homem voador vestido de azul que havia aparecido durante o ataque à usina. No meio de toda aquela confusão, ele e sua esposa recebem um telefonema inesperado.
Do outro lado da linha estava Johnny Bates, que Mike pelo nome logo se lembra que era o Kid Marvel Man. Ele revela por telefone que conseguiu sobreviver à explosão e convida Mike e Liz para encontrá-lo em sua empresa. Ao chegarem ao local, eles descobrem que Johnny não era apenas um sobrevivente. Agora ele comandava uma das empresas mais poderosas e influentes do país. Johnny explica que após a explosão, percebeu que ninguém mais se lembrava dos heróis, como se eles tivessem sido simplesmente apagados das memórias das pessoas. Sem entender o que havia acontecido, ele decidiu abandonar completamente a antiga vida de herói e recomeçar do zero. Por sempre ter sido extremamente inteligente, utilizou seus conhecimentos para construir um verdadeiro império tecnológico. Mas Mike, que era um ótimo jornalista e conseguia ler muito bem as pessoas, não engoliu muito bem essa conversa. Johnny era apenas uma criança quando tudo aquilo aconteceu. No entanto, passadas quase 2 décadas, ele aparenta ser muito mais jovem do que deveria ser. Era como se o tempo simplesmente não tivesse passado para ele. Percebendo a desconfiança do antigo companheiro, Johnny decide revelar a verdade. Depois da explosão, ele nunca mais voltou à sua forma humana. Permaneceu transformado durante todos aqueles anos e utilizou seus poderes para construir sua fortuna, não através do heroísmo, mas por meio da intimidação, da manipulação, de ameaças e até assassinatos. Para Johnny, a explosão mudou completamente sua visão sobre tudo e a época dos super-heróis havia acabado. Na visão dele, toda aquela ideia de proteger os humanos sempre foi uma ilusão infantil. Agora, eles eram seres muito além dos homens comuns, e quando alguém possui o poder de um deus, por que deveria obedecer às regras dos humanos? Aqui já é basicamente um discurso que vai ser base para várias outras obras no futuro e que o Alan Moore já estava trabalhando ela aqui muito tempo atrás. Mike pronuncia sua palavra de transformação e pela primeira vez em quase 20 anos, os 2 antigos companheiros ficam frente a frente. Mas Mike rapidamente percebe que aquela luta estava longe de ser equilibrada. Ele havia recuperado seus poderes há basicamente algumas semanas. Ele ainda estava aprendendo a voar, a controlar sua força e até mesmo a lutar. Johnny, por outro lado, permaneceu transformado durante quase 20 anos. Durante todo esse tempo, aperfeiçoou cada um de seus poderes. Ele não era apenas mais forte, era muito mais experiente. E o resultado é uma verdadeira surra. O herói é lançado contra os prédios, atravessa paredes e mal consegue reagir aos golpes do antigo parceiro. Em meio a todo esse caos, uma pequena criança se aproxima de Johnny. Sem compreender o que realmente estava acontecendo, ela acredita que aquele homem é o Superman. Johnny apenas sorri maleficamente e, sem demonstrar qualquer emoção, segura a criança e a lança em direção ao céu com uma velocidade absurda. Sem pensar 2 vezes, o Homem Milagre abandona o combate e dispara atrás dela. Ele consegue alcançá-la antes que seja tarde demais, mas a velocidade era tão grande que, ao interromper sua queda de forma brusca, o impacto acaba quebrando várias costelas da criança. Mesmo conseguindo salvá-la, a mãe desesperada olha para o herói e o chama de monstro. Enquanto Mike tenta lidar com tudo aquilo, Johnny decide atacar exatamente o ponto mais vulnerável do antigo amigo, que era sua esposa Liz. Ela entra em seu carro e tenta fugir desesperadamente, mas Johnny a persegue pelos céus como se estivesse apenas brincando com sua presa. Mike tenta impedi-lo inúmeras vezes, ataca, é derrubado, levanta novamente e é derrotado de novo. A cada segundo que passa, Johnny se aproxima cada vez mais do carro de Liz e o Homem Milagre percebe pela primeira vez desde que recuperou seus poderes que talvez ele simplesmente não seja forte o bastante para proteger alguém. Após derrubar o herói mais uma vez, Johnny começa a rir. Ele caminha lentamente em direção ao antigo companheiro enquanto se gaba da própria superioridade. Afinal, o maior herói do mundo havia sido derrotado sem nenhum esforço sequer por aquele que um dia foi apenas seu ajudante, o Kid Marvel Man. Mas é justamente nesse momento que Johnny comete um erro fatal. Assim como Mike precisa pronunciar Kimota para se transformar, Johnny também depende de uma palavra, e essa é justamente o nome de seu alter ego. Ao pronunciar Kid Marvel Man em voz alta durante sua provocação, a transformação é imediatamente desfeita. Em um único instante, o homem mais poderoso da Terra desaparece e em seu lugar resta apenas Johnny Bates, que é só um pequeno garoto. Depois de quase 20 anos vivendo transformado, Johnny já não era mais uma criança comum. Ele parecia, na verdade,
completamente perdido, sem entender onde estava, quem era ou o que havia acontecido. Tudo o que ele transmitia naquele momento era confusão e silêncio, ficando totalmente atônito. Ao ver aquela situação, Mike acredita que a luta finalmente havia terminado, afinal a única coisa que restou ali foi um menino completamente transtornado. O confronto entre os dois supers acaba chamando a atenção ainda mais das autoridades. Agora o governo quer descobrir quem realmente é o Homem-Milagre. Para isso, uma agência secreta de inteligência contrata Evelyn Cream, um grande agente secreto que, além de espião, Cream também é um assassino extremamente habilidoso, conhecido por resolver missões consideradas impossíveis. Sem praticamente nenhuma pista, ele decide reconstruir todos os acontecimentos desde a primeira aparição do Homem-Milagre. Como o primeiro registro do herói aconteceu na usina nuclear e que a maioria das pessoas que estavam lá eram justamente jornalistas, ele concluiu que o herói provavelmente também seria um e que mais de seus companheiros que estavam cobrindo a manifestação naquele dia poderiam dar-lhe informações importantes. Após interrogar diversas testemunhas, um nome começa a aparecer repetidamente: Mike Moran. Segundo os relatos, ele era a pessoa mais próxima do local onde o Homem-Milagre surgiu pela primeira vez. Mas as suspeitas não eram suficientes. Evelyn precisava de uma prova de que ele era o herói. Dias depois, Mike conversava normalmente com uma mulher em um elevador enquanto ela estava com seu bebê. Evelyn também estava na cabine ao lado dos dois e rapidamente pega uma arma e atira em direção à criança. Sem pensar duas vezes, Mike se joga na frente do tiro para protegê-la. Era exatamente a reação que Evelyn esperava, e de que Mike, por ser um super-herói, conseguiria sobreviver ao tiro, e foi exatamente o que aconteceu. Por causa do tiro, ele desmaia no elevador, e quando acorda, ele está amordaçado e algemado. Evelyn revela que foi contratado por uma agência secreta do governo para capturá-lo e levá-lo até seus superiores. No entanto, quanto mais investigava o caso, mais percebia que havia algo muito maior acontecendo. Para ele, o Homem-Milagre era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito mais complexo. Em vez de entregar Mike imediatamente, Evelyn faz uma proposta inesperada. Os dois trabalhariam juntos para descobrir quais segredos o governo escondia sobre o Homem-Milagre. E por que uma agência secreta demonstrava tanto interesse em um herói que até poucas semanas atrás parecia nem existir. Juntos, Mike e Evelyn invadem um bunker secreto localizado na Inglaterra. Era justamente para aquele lugar que Evelyn deveria levar o herói após sua captura. Sem encontrar grande resistência ou dificuldade, os dois derrotam os agentes que protegiam a instalação e finalmente chegam ao coração da base. É ali que Alan Moore revela o maior mistério de toda a história. Por que ninguém se lembrava da existência do Homem-Milagre? Nas profundezas do complexo, eles encontram toda uma história escondida que revela uma verdade escondida por décadas. Tudo começou em 1947, quando uma nave alienígena caiu em território inglês. Dentro dela havia várias tecnologias muito além de qualquer conhecimento humano. Ao estudarem uma específica delas, os cientistas descobriram um sistema capaz de realizar algo extraordinário. Uma máquina que não era exatamente feita para clonagem, mas sim um dispositivo de troca de corpos. A tecnologia era capaz de criar um corpo artificial perfeito, idêntico ao original em aparência, memórias e personalidade. Ao mesmo tempo, o corpo humano original que havia sido utilizado para a troca era enviado para um lugar chamado infraespaço, uma dimensão completamente separada das leis conhecidas da física. Ou seja, na prática, os corpos não necessariamente existiam juntos, mas sim trocavam de lugar. E naquele instante, tudo finalmente fazia sentido. Durante muito tempo, Mike sempre teve a sensação de que existia algo estranho em sua transformação. Embora aquele corpo fosse praticamente idêntico ao seu, ele nunca parecia ser exatamente a mesma pessoa. Quando se tornava o Homem-Milagre, ele não mudava apenas de aparência, sua forma de pensar era diferente, ele se sentia mais inteligente, mais confiante, como se aquela versão fosse uma evolução de si mesmo. E agora ele finalmente entendia o motivo. Os documentos revelam que os cientistas britânicos utilizaram aquela tecnologia em 3 órfãos, filhos de militares que haviam morrido e não possuíam mais ninguém consigo. Essas crianças eram justamente o Mike Moran, o jovem Marvel Man e o Kid Marvel Man.
Mas os experimentos não paravam por aí. Para a continuação do projeto, os cientistas realizaram um intenso processo de lavagem cerebral, implantaram memórias falsas nas crianças. E o mais curioso é que essas memórias não foram criadas do zero. Elas foram baseadas nas revistas do Capitão Marvel, personagem que hoje conhecemos como Shazam. É justamente por isso que a origem do Marvel Man é praticamente idêntica à do Capitão Marvel. Dentro da própria narrativa, o Alan Moore transformou essa semelhança em parte da história. Os cientistas utilizaram a tecnologia alienígena para criar corpos super-humanos artificialmente aperfeiçoados. O ponto da troca de corpos era justamente a palavra que acionava a transformação, que nunca alterava o corpo original em si. Com isso, quando as transformações aconteciam, um corpo permanecia no mundo físico, enquanto o outro era enviado para o infraespaço. O motivo do governo britânico ter criado um projeto tão absurdo está justamente no contexto histórico da época. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo mergulhou de vez na Guerra Fria, com os Estados Unidos de um lado e do outro a União Soviética. As duas superpotências disputavam influência política, militar, tecnológica e científica em uma corrida que parecia não ter fim. Enquanto isso, países como a própria Inglaterra, que durante séculos havia sido o maior império do planeta, começava a perder espaço no cenário mundial. Então era preciso encontrar alguma forma de recuperar essa vantagem. Foi justamente nesse contexto que nasceu o projeto Zaratustra. Utilizando a tecnologia encontrada na nave alienígena, cientistas britânicos tentaram criar algo que nenhuma outra nação possuía, que era o super-homem definitivo. E o nome desse projeto está longe de ser apenas uma coincidência. Zaratustra é uma referência direta à obra Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Considerado um dos pensadores mais influentes de toda a história, Nietzsche defendia uma crítica aos valores tradicionais da sociedade. Para ele, muitas das regras morais que seguimos não eram verdades absolutas, mas construções culturais que, em certos casos, limitavam o desenvolvimento humano. É dentro dessa discussão que surge o conceito do Übermensch, normalmente traduzido como além do homem ou super-homem. Esse talvez seja um dos conceitos mais famosos e mais debatidos de toda a filosofia. Existem diversas interpretações ideológicas, políticas, sobre o que o Nietzsche realmente queria dizer com esse conceito, mas de forma geral a ideia mais aceita pelos estudiosos é de que o além do homem representa um indivíduo capaz de superar as suas próprias limitações, abandonar valores simplesmente aceitos por tradição e criar sua própria maneira de enxergar o mundo. Não é alguém superior por possuir mais força física, nem um ser destinado a governar os outros. É uma metáfora para um ser humano que consegue superar a si mesmo. Alguém que deixa de viver preso às expectativas da sociedade e passa a construir os seus próprios valores. E é justamente com o Homem Milagre que o Alan Moore faz uma adaptação brilhante dessa ideia. O governo britânico interpreta esse conceito da forma meio que mais literal possível. Se Nietzsche falava de um homem que superava os limites da humanidade, então eles resolveram criar esse homem através da ciência. Utilizando a tecnologia alienígena, o projeto Zaratustra tentou fabricar um ser que fosse superior ao restante da humanidade. E o Alan Moore vai bem nesse conceito na história, nos fazendo questionar se um homem com poderes praticamente divinos ainda conseguiria enxergar o mundo como um ser humano comum, ou se inevitavelmente passaria a criar seus próprios valores e sua própria visão de justiça. Todo esse projeto de criação era comandado por um cientista chamado Emil Gargunza. Curiosamente, dentro das falsas memórias implantadas em Mike Morrow, Gargunza aparecia justamente como o maior inimigo do Homem-Milagre. Mas, na verdade, ele nunca foi um supervilão. Ele era o responsável por criar os próprios super-heróis. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gargunza trabalhou para a Alemanha nazista como cientista. Foi nesse período que ele entrou em contato com a filosofia de Nietzsche e com o conceito do além do homem. No entanto, a sua interpretação dessa ideia foi completamente deturpada. Gargunza passou a acreditar que ele mesmo poderia criar esse novo super-homem. Anos depois, já trabalhando para o governo britânico, ele transformaria essa obsessão no projeto Zaratustra. Porém, na década de 50, Gargunza desapareceu misteriosamente. Sem o principal responsável pelo projeto, os experimentos ficaram completamente paralisados. Diante daquela situação, o governo britânico decide encerrar definitivamente o projeto Zaratustra.
E é aí que chegamos no fatídico dia de 12 de outubro de 1963. Durante toda a vida de Mike, aquela foi sempre a última lembrança que ele tinha como sua aventura final como Homem-Milagre. E agora ele finalmente descobriu a verdade. Aquela foi a única missão que realmente aconteceu de verdade. E é justamente por isso que ele sempre teve uma sensação estranha ao recordar daquele dia, porque pela primeira vez aquela lembrança era real. A explosão do satélite nunca foi um acidente. Ela fazia parte da tentativa do governo de eliminar todas as provas do projeto. O jovem Marvel-Man morreu, o Kid Marvel-Man foi tido como morto, mas sobreviveu, e Mike perdeu completamente suas memórias, voltando a viver apenas como um homem comum. Toda essa revelação destrói completamente a visão que Mike tinha sobre si mesmo. Se suas memórias eram falsas, quem ele realmente era? O jornalista Mike Moron ou o Homem-Milagre? Ele adorava existir como super-herói, mas aquele ser era realmente ele ou apenas um corpo artificial? É a partir daí que ele passa a questionar a sua própria existência. E essa crise de identidade se torna ainda mais profunda quando mais pra frente ele descobre que Liz, sua esposa, revela que está grávida. Com isso surge uma pergunta ainda mais perturbadora. A criança é filha de Mike Moron ou do Homem-Milagre? Enquanto Mike ainda tentava lidar com a descoberta de que toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira, uma figura do passado finalmente decide sair das sombras: Gargunza. Ao descobrir pelas notícias que o Homem-Milagre havia retornado, Gargunza resolve voltar à cena depois de décadas desaparecido. Utilizando toda a sua influência, ele consegue localizar Liz Moron e a sequestra. Por algum motivo, Gargunza demonstrava um enorme interesse na filha que Liz ainda carrega em seu ventre, mas suas verdadeiras intenções permanecem um completo mistério. Ao descobrir o sequestro, Mike percebe que não pode mais fugir do próprio passado. Agora sua prioridade é apenas uma: resgatar Liz. Para isso, ele une forças com Evelyn Cream e parte em busca do homem que deu origem a todo aquele experimento. Enquanto isso, Gargunza trata Liz de forma surpreendentemente calma e educada, afirmando que deseja protegê-la e ajudar no nascimento da criança, até porque foi ele quem deu poderes a Mike, então ele se sente como o criador de tudo aquilo e só ele pode ajudá-los. Mas por trás de toda aquela aparência gentil, se escondem ambições capazes de mudar completamente o destino da humanidade. Mas essa é uma história para a próxima parte. Mesmo após mais de 40 anos de seu lançamento, é impressionante perceber o quanto o Homem-Milagre continua parecendo uma obra à frente do seu tempo. Em poucas edições, o Alan Moore transformou um herói praticamente esquecido dos anos 50 em uma das histórias mais criativas já escritas nos quadrinhos, misturando ficção científica, filosofia, conspirações governamentais e uma abordagem muito mais realista sobre o que significaria a existência de um ser com poderes divinos. Ele redefiniu completamente aquilo que um quadrinho de super-herói poderia alcançar. E o mais impressionante é que estamos falando de um Alan Moore em completo início de carreira. Ele ainda era um escritor completamente desconhecido e foi justamente o trabalho desenvolvido em Homem-Milagre que chamou a atenção da DC Comics e abriu as portas para uma carreira que mudaria a história dos quadrinhos para sempre. Poucos anos depois dessa publicação, Moore escreveria obras como O Monstro do Pântano, Watchmen, Batman, a Piada Mortal, consolidando seu nome como talvez o maior quadrinista de todos os tempos. Mas antes disso tudo, existiu o Homem-Milagre. E isso é apenas o começo, porque basicamente tudo isso aqui foi meio que a introdução da história, basicamente. Basicamente, essa fase do Alan Moore é dividida em 3 partes principais. Essa foi apenas a primeira delas. E depois disso, ele mesmo indo fazer outras histórias, a HQ continuou sendo publicada, agora com outros escritores, como por exemplo, o Neil Gaiman. Então, se você gostou do vídeo e quer ver a continuação dessa história incrível, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que eu continue trazendo grandes histórias dos quadrinhos, desde os maiores clássicos até obras que muita gente nunca ouviu falar, mas que ajudaram a transformar essa mídia para sempre. Muito obrigado por ver até aqui e obrigado por assistir.